E aí, galera, vamos ver aqui pra ver o que é que houve. Fernando. Aqui tá tudo ok. Vamos ver, né? Carol, seja bem-vinda. Tá dando pra ouvir agora, gente? Tá dando pra ouvir? Carol, bem-vinda. Clara, de novo, bem-vinda. E aí, tá dando pra ouvir, galera? Sálua. Ah, ótimo, ótimo. Então, galera, como eu excluí o outro vídeo, eu vou começar aqui falando o seguinte. Hoje a entrevista é com Ramiro Aquino, que é um baluarte aqui da nossa região. Conhece várias histórias de Itabuna. Itabuna que vai fazer 110 anos, agora dia 28 de julho, certo? E ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, na vida de meu pai, da minha família. Foi quem iniciou agora, que foram 37 anos de história, né? Pronto, aqui. 37 anos de história aqui na região, notícia e casos interessantes, publicações maravilhosas. E olha aí que ele está chegando, meu querido Ramiro. Olá, meu amor, como é que você está? Tá ouvindo, Ramiro? Oi, oi. Você já tá Tá aparecendo. aparecendo já tá aparecendo. Aí, tá vendo direitinho? Peraí. Você tá Tô ouvindo? ouvindo, eu tô ouvindo De você, vez em quando Rita. houve. Ah, pronto, tô ouvindo você falar agora. Tá ouvindo? Oi, Ramiro. Não tá me ouvindo falar? Agora? Eu tô ouvindo ele. Fecha aí no X, por favor. Bora fazer pelo I. Pronto, a gente vai fazer o seguinte: vai fazer pelo de Rita, que tá lá com uma amiga minha. Tá certo. Você sai, Ritinha, e aí retorna com ele aí. Eu vou sair aqui, vou fechar aqui. Pronto. Gente, é o seguinte, é porque teve um probleminha o som. Aí Ramiro vai fazer a live pela live de uma amiga minha, pelo Instagram de amiga minha, Rita. E aí, espero que aí agora dê certo. Tá certo? Vai convidando o povo aí. Ó, ele já tá chegando. Vai convidando o pessoal. Oh, agora aí ficou ótimo. E aí, Ramiro? Ah, aí tá ótimo. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Ótimo, Estou ouvindo maravilha. muito bem, Fernandinha. Meu querido, eu quero demais agradecer seu convite. Quer dizer, que você tenha aceito o meu convite de participar. Gente, eu fiz a criatura fazer um Instagram para poder participar dessa live. Abusei ele a semana toda, mas graças a Deus deu tudo certo. Quero agradecer também a Rita, uma amiga minha que está lá com ele para poder fazer essa live acontecer. Então, graças a Deus deu tudo certo. Se apresente, faça as honras da casa aí, que a gente já já começa. Bom, eu sou Ramiro Aquino, jornalista, radialista, cerimonialista, presidente da ABI Regional Sul e presidente também da AGRAU, que é a Academia Grapiúna de Letras. São os cargos que eu exerço no momento. Só E a tudo isso, né? Rita, eu descobri com a Rita aqui algumas amizades, entendeu? Ela é sobrinha de, de meu amigo Nelsinho, entendeu? Ah, E por aí afora, a gente descobriu aqui algumas afinidades. oh, que maravilha. Oh, José Nazal acabou de entrar, viu, Ramiro?
Vitor, meu filhote, um beijo grande. Grande amigo. Grande amigo. Ultimamente tem Grande participado. amigo. Acho que vai ser a minha próxima vítima da live, viu? Ele vai se preparando já que vai ser o próximo. Já já a gente faz uma live junto, representando o povo de Ilhéus. Né? Exatamente. Ramiro, Representando os ilhéenses. os ilhéenses, muito bem representados no Exatamente. final. Deixa eu te falar. Gente, Ramiro, ele iniciou, fez um jornal agora com meu pai, né? Um jornal agora de 37 anos. Ele e Painho, José Dervan, eles bolaram, tiveram a coragem de, na década de 80, iniciar um jornal aqui na região. E foi um sucesso enorme, né, Ramiro? Conta pra gente aí um pouquinho dessa história aí, como é que foi. Bom, a gente tem que começar bem do começo mesmo, né? Um dia a gente se reuniu 7 pessoas, entre jornalistas, fotógrafos, etc., no escritório que nós tínhamos no edifício Módulo Center, e na época a gente sugeriu que cada um dissesse o nome de um jornal. A gente escolheu o nome do jornal. E aí, desses nomes, a gente levou para casa, cada um levou a lista para casa, e na volta, no sábado seguinte, o único que tinha o Agora em todas as listas era... Quer dizer, o Agora estava em todas as listas. Aí resolvemos botar como o Agora, o nome Agora. Depois que a gente descobriu que tinha uma revista já no Espírito Santo com o nome de Agora também, mas aí já era tarde. Não era registrada, aí nós registramos. Ah, que ótimo. Boas histórias. E você foi colega de meu pai por muitos anos no Banco do Brasil, né? Começaram No lá. Banco do Brasil. Quando eu já conhecia a Dervan antes dele entrar no banco. Ele como funcionário do Banco Econômico. E aí eu já conhecia ele de amizade, ele presidente da UESE, e aí eu era presidente do Grêmio do Divina Providência, e a gente já se conhecia antes, até que a gente se encontrou no Banco do Brasil. E aí já fizemos muitas viagens, fomos a Lagoinhas, entendeu? Fomos a Salvador, fomos a Maceió, entendeu? Tem até uma historinha engraçada com o Chico Anísio. Chico Anísio, a gente tinha feito um show com o Chico Anísio aqui E aí, quando estávamos indo para Maceió, aí Chico Anísio entrou no avião em Aracaju. E aí ele passou por nós, que estávamos sentados, eu e a Dervan, no avião, ele passou por nós, daqui a pouco ele volta e ele disse, você é a Dervan, não é? Aí a Dervan me cutucou e disse assim, que memória esse cara tem? Porque o Chico tinha feito um café da manhã, ele mesmo fez o café da manhã no Príncipe Hotel, e nos convidou as famílias todas, nós fomos para lá para saborear aquela comida nordestina verdadeira. Né? E ele tem uma memória fantástica. Depois tem uma outra história com o Chico Anísio, muito tempo depois, já que ele veio fazer um show aqui em Ilhéus, e nessa época o pessoal de Ilhéus segunda-feira era um feriado estadual. E aí ele fez um show em Ilhéus sábado e domingo, e queria ir para a Conquista fazer um show dele Aí quando disseram a ele, na segunda-feira, quando disseram a ele que ele tinha que pegar 250 km de estrada, ele disse, não, só se for de avião. Aí ligaram para mim, eu dava assessoria ao DEORC na época. E o dono do avião era Rui Cunha. Mas Rui Cunha estava fazendo um curso nos Estados Unidos. Eu consegui falar com ele e aí disse, olha, o Chico Anísio está pedindo o seu avião emprestado para levar ele. Ele fez, e eu vou pilotando. Aí eu digo, não precisa ele pilotando. E ele foi pilotando, realmente. E o Chico Anísio, o DEORC não era patrocinador, e o Chico Anísio fez que graças ao DEORC ele estava vindo a Itabuna, e que na terça-feira ele iria fazer o exame da cirurgia de catarata que ele tinha feito nos Estados Unidos. E aí foi lá para bater papo, né? Não foi fazer exame coisa nenhuma.
E aí ele levou meu livro, esse livro que está de 1999, que editei lá no Agora, e ele, do Rio, 11 horas da noite, no mesmo dia, ele ligou para mim, aí disse assim, posso usar uma daquelas histórias que você conta? Eu digo, à vontade, não precisa nem citar a fonte, entendeu? E ele aí, eu nem sei se ele... Uma vez eu fui com o Aderlan para Arapiraca, para transmitir um jogo, e lá em Arapiraca tinha um camarada que era um personagem que só pode Chico ter se baseado nesse cara. O cara era fantástico. Era um locutor de rádio lá, que ele tinha... Era o Alberto Roberto que ele fazia na televisão. Conheço o Alberto Roberto, era muito engraçado mesmo. Era muito engraçado. Vem cá, você é de Itabuna ou você veio para Itabuna? Eu nasci aqui em Itabuna. Você nasceu aqui, não é? Nasci em Itabuna, foi. Como é que era Itabuna, assim, quando você nasceu, quando na sua adolescência? O que é que tem de interessante, assim, para contar pra gente? Olha, quando eu nasci em 1944, a Devan de 42, não é? 42. Eu nasci em 1944. A juventude daquela época a gente se reunia ali no jardim da prefeitura para ouvir os casos de Newton Maxwell, que era Newton Caetano do Almada. Né? Ele fazia, e ele contava casos e mais casos, e a gente ficava até 2, 3 horas da manhã ouvindo os casos de Newton Maxwell, ali naquela estante. Então a minha juventude foi toda traçada por essas histórias. Né? Uma vez a gente assistiu um filme de vampiro, que tinha um vampirão. Não foi vampiro brasileiro, não, né? Não era um vampiro brasileiro, não existia vampiro brasileiro na época. E aí, na hora que eu vou para casa, sozinho, vem descendo um guarda noturno que usava na época umas capas, entendeu? Na hora que eu vi, era a cara do vampiro. Eu pulei para o outro lado do passeio, corri para casa com medo do vampiro. A juventude foi muito gostosa, Né? A gente fez misérias na coisa. Tinha na época, aquele jardim da prefeitura, que não é mais jardim da prefeitura, né? Jardim do Banco do Brasil hoje. Tinha um cidadão que passou e tinha um rapazola, que eu não vou citar o nome, estacionado no... Aí passou um outro cidadão que era tido como uma cavalgadura, e ele aí diz assim, você sabe quantos cavalos de força tem esse meu carro? Porque o cara estava atrapalhando ele. Aí o rapaz fez assim, não, ele fez, tem 77 cavalos de força, ele fez 78, porque acrescenta o senhor. Ele arrancou com o Del Rey dele e foi embora. Foi muito engraçado. José Abelardo Garcia Menezes, ele falando assim, Geraldo Borges, Edu Nogueira, Ramiro Aquino, o melhor trio da Rádio Esportivo Itabunense. Você também trabalhava muito com esporte, né, Ramiro? Tem até casos do Flamengo que veio jogar aqui. Eu quero dar boa tarde aí para Armazém Itabuna, Sérgio Luiz Pimentel, uma galera aí boa que tá chegando. Vai mandando mensagem aí, porque esse papo aqui tá bom, viu, gente? Quando o Flamengo veio jogar em Itabuna, o presidente era Márcio Braga, e naquela época a gente levou para a BB, a Dervan era presidente da BB, a gente levou ele para a BB, fizemos a recepção ao pessoal do Flamengo lá na BB, eles gostaram muito. Foi muito salutar a visita do Flamengo. Alguns jogadores não puderam ir. Mas até hoje eu tenho uma foto de Zico com meu filho. Né? Com meu filho tinha 2 anos com o Ricardo, tinha 2 anos de idade na época, tirou uma foto no colo de Zico. Tem até hoje aqui essa foto guardada. Meu pai não gosta, não. Ele fala assim, olha, Fernanda, eu tenho admiração por muitos artistas. Mas uma vez eu estava não sei aonde, tal lugar, Zico passou aqui de mim, parecia que era um João Ninguém, porque eu não ficava babando ninguém, não. Aí nessa brincadeira, Fernanda não tem uma foto com Zico.
Foi? Não tem. Não, o Zico era uma figura, eu diria até que notável. Sim. Notável. Uma certa feita, eu fui entrevistar Júnior Lateral, que era uma vez eu fui fazer uma viagem para cobrir a Copa do Mundo de 82 na Espanha, Tem essa e história o também, né? Júnior disse que não fazia história com seu pai. Inclusive, eu liguei de Salvador e disse: a Rádio Sociedade de Feira está me convidando para ir à Espanha para ser o repórter deles lá. Aí, Adelvan, você precisa de quê? Eu digo: eu preciso de patrocínio e de que você mande meus documentos para chegar aqui amanhã. Meus documentos para chegar aqui amanhã. Eu vou esperar na Expresso São Jorge. Aí fui para a Expresso São Jorge e eles não se permitiam, a direção da empresa não permitia que os motoristas levassem encomendas. Mas esse camarada peitou a São Jorge e levou a encomenda. Quando eu cheguei lá, ele fez: seu amigo, está aqui a sua encomenda. Entendeu? E eram os documentos. Aí eu encontrei com o Genildo Lavinski também. Genildo Lavinski é outro amigo daqui de Itabuna, que trabalhou com a gente. E Genildo me emprestou o carro dele. Eu fui até Feira de Santana e lá resolvi tudo. Quando chegou lá, isso era em novembro, as credenciais, etc., estavam previstas para junho do ano que vem, que era a época, o mês em que começava a Copa. E não precisava daquela pressa toda. Mas foi assim. Foi assim que nós fizemos. Se não tiver essas coisas, como é que vai contar a história, não é, não, Ramiro? Como é que vai contar a história? Como é que vai contar a história? Diga, Ramiro, que tem uma Soares Pinheiro assistindo. É Elô Pinheiro que está aqui também. É? Grande amigo, também. Tem uma Pinheiro. E dos Pinheiro, eu tenho muitas histórias de Gabi, de Totti. Uma vez Totti me levou a UNA como repórter da revista Veja. Veja só, eu não era repórter da revista Veja coisa nenhuma. Para assistir uma sessão da Câmara que estavam querendo fazer uma maracutaia lá com as fazendas deles. E aí, com a minha chegada lá, ali um representante da revista Veja, o pessoal nem votou o assunto, nem houve a votação do assunto por causa dessa brincadeira. Eu não era porra nenhuma de Veja. Não, porra nenhuma. Mas agora tem muitas coisas interessantes também na época da escola, assim, que vocês já estavam para se formar, que antigamente era magistério, não, era... O meu era terceiro ano científico, né? Não, eu ainda peguei o terceiro ano científico, mas tinha admissão ao ginásio, que não existe mais hoje. Admissão ao ginásio, eu fui até o orador da turma. Quem escreveu meu discurso foi um tio meu, entendeu? O tio Antônio. Ele escreveu um discurso que eu li, fui muito elogiado e tal, mas eu não sabia mentir. Aí eu dizia: quem escreveu foi meu tio. Aí desmoralizou logo tudo. Mas eu tenho até a foto desse momento, uma foto bastante interessante. E nessa época, mas, Fernandinha, como era? Diga. Hã? Pode falar. Não, eu tenho uma história aqui. Eu contei uma vez essa história na TV Bahia. Ao nosso amigo de Guararema, como é o nome dele, irmão de Jackson Costa. Jackson Costa fazia um programa e na época tinha uma história de Itabuna que dizia que os dois únicos carros de Itabuna se bateram. Sim. Que, na verdade, não se bateram. Na verdade, um se bateu numa parede e o outro se bateu em outra parede. Foram desviar um do outro e provocaram um acidente. Porque um vinha do bairro da Conceição, né, não tinha ponte ainda, pegava do lado de cá. E aí você veja como era longa dali perto da maçonaria, de onde é hoje a maçonaria, sim, para chegar na Avenida Cinquentenário, que é hoje a Avenida Cinquentenário, era uma viagem enorme. E aí esse caminhãozinho vinha de lá, e aí encontrou-se com o caminhão de Martinho Conceição, que eram os únicos tipo dois carros que tinham, né, na cidade.
Era uma marinete. Agora, que Aí um bateu coincidência. numa casa, outro bateu em outra casa. Não houve batida de dois carros. Quando os dois carros tinham em Primeiro Itabuna, acidente não houve batida. automobilístico com 2 automóveis na cidade inteira. 2 automóveis na cidade inteira. Veja só. Tinha 2 automóveis na cidade inteira. Meu pai também já foi prefeito de Itabuna. Ele lá, mas foi 6 meses só, de novembro de 37 a junho de 38, na época da Revolução, ele era ligado à Revolução e era integralista, aí, resultado, terminou sendo prefeito eu substituí um grande amigo dele, que era Claudionor Albuim. Claudionor Albuim era uma figura fantástica que existia aqui em Itabuna. E meu pai foi prefeito de novembro de 37 a junho de 1938. Foi quando ele foi prefeito de Itabuna. 37 a 38. Ah, que ótimo. É muita coisa. Você também teve um... E você sabe também, Fernandinha, que Itabuna já teve uma prefeita mulher. É, uma prefeita mulher, dona Namir Mangabeira. Ela era secretária da prefeitura. Veja como é a história. Ela era secretária da prefeitura. Quem deveria assumir, como não existia a figura do vice-prefeito, quem deveria assumir era o presidente da Câmara. O maior presidente da Câmara era Raimundo Lima. E Raimundo Lima não quis assumir porque tinha eleição para a Câmara. O segundo lugar era o vice-presidente da Câmara, Gerson Souza, que também não queria assumir a prefeitura porque tinha eleição. E aí nenhum dos dois. Resultado, terminou Dona Nami sendo a secretária da prefeitura, sendo prefeita de Itabuna, menos de um mês. Durante menos de um mês. Ela foi de 5 de setembro de 66 até começo de outubro, 3 de outubro de 1900 do mesmo ano. Ela foi prefeita de Itabuna. Dona Namir Mangabeira, que era esposa de um árbitro de futebol chamado Mangabeira. Todo mundo conhecia por Mangabeira. Era a esposa dela. Eu conheci, tempos depois, eu fazendo um evento em Ilhéus, eu conheci uma neta dela. Uma neta dela. Você é neta de Namir? Eu disse, sou sim. Ela tinha morrido há pouco tempo e tal. Mas foi uma história curiosíssima. Teve uma prefeita, já teve. Não pode nem mais fazer. Já teve uma prefeita. Uma vez me perguntaram, a verdade é que Itabuna já teve uma prefeita? Eu digo já, sim, Dona Namir Mangabeira. Foi no mês de setembro e outubro. Não chegou a nem completar um mês na prefeitura. Ela chegou nem a completar um mês. Foi de 1966. Sim, e agora por que vagou a prefeitura? Porque Félix Mendonça que era o prefeito, resolveu sair candidato a deputado estadual. Foi o que faleceu. E aí, como ele saiu candidato a deputado estadual, tinha que ter novas eleições. Para ter novas eleições, aí esses dois da Câmara de Vereadores, Gerson Souza e Raimundo Lima, não resolveram que não se candidatariam. E aí sobrou para a Dona Namir. Nem a neta sabia dessa história. Nem a neta. O José Abelardo está pedindo para você falar aqui para a gente, Ramiro, sobre o futebol itabunense, que já foi ex-campeão. Nossa. Itabuna foi ex-campeã. Inclusive, nós fomos para... O título foi conquistado em Alagoinhas. Coincidência, em Alagoinhas. Eu já conhecia Alagoinhas, porque meu irmão trabalhava lá na Petrobras. E aí eu já conhecia Alagoinhas e tal. E já conhecia a Dervan também. A Dervan me recomendou a uns amigos dele, que tinha versinho e essas coisas todas. Ele me recomendou esses amigos dele. Procurei essa turma toda lá. O prefeito, na época, era... Não me lembro o nome dele. Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante chegou e disse assim, se vocês precisam de som para jogar em Feira de Santana,
eu consigo botar vocês num carro, vocês vão à Feira de Santana e combinam com a Rádio Clube, a Rádio Sociedade de lá, que é do mesmo grupo, para fazerem a cobertura. E aí nós fomos mas não deu certo e terminou fazendo trabalhou por gravação mesmo. A gente gravou 1-0, gol de pinga, já tenho na memória isso, Mas gol de foi pinga. ex-campeão baiano ou da Série A? Foi campeão, não existia Série A na época. Ah, Era era o como se torneio fosse. intermunicipal de futebol. Então, o Itabuna foi campeã em 57, 58, 59, 60, 61 e 63, que foi quando eu entrei no rádio, que é 63, já tem tempo, hein? Já tem tempo. Tem Outro bastante dia eu tempo, fiz, tempinho. outro dia eu fiz 50 anos de jornalismo, Não mas já é? tem 7 anos isso. Nossa, Já tem 7 vai anos, fiz já muitas vai fazer homenagens e tal. 60. Tem que fazer uma festa, viu, Ramiro? Quando Festa fez os 60, tem que fazer uma festa. Tem que fazer uma festa. Os Tem 60 que fazer uma anos. festa. Por sinal, esse negócio de prefeito tem umas coisas. Eu sempre fui adversário político de Félix Mendonça, mas Félix Mendonça sempre foi meu amigo. Quando Félix Mendonça prometeu que construiria o estádio que seria inaugurado na gestão dele ainda, aí eu disse, Félix, não prometa isso, que você não vai conseguir. Resultado, e não conseguiu. Aí eu chego lá, estava um terreno baldio, apenas. Aí eu digo, não disse que você não ia conseguir. E aí eu dizia assim, faltam tantos dias, dizendo no programa da rádio, faltam tantos dias para a inauguração do estádio. Eu sabia que não ia inaugurar, né? Mas mesmo assim, foi ele que conseguiu uma entrevista minha com Bernardo Spector, em Salvador. Bernardo Spector suspendeu todas as entrevistas para eu entrevistar ele. E aí disse, Itabuna não tem ainda verba para o estádio, para construir o estádio, porque ninguém pediu. Aí eu botei essa entrevista no ar, de Salvador mesmo, e aí levei o Afrânio Andrade, que era o diretor da ADEI, para o estúdio. Ele ouviu, preparou a documentação toda, a Duque, que era o prefeito, assinou, e no outro dia ele estava em Salvador e conseguiu 1 milhão de cruzeiros para a conclusão do estádio, deixando no estado em que está hoje, até hoje. No estado que está até hoje. Foi uma interferência de Félix Mendonça. E sua também, né? Falecido recentemente. Você cutucou lá o homem e você não tem porque ele pedir, você não seja por isso. Exatamente. Não há dúvida. Ó, Fábio Neymer está dizendo aqui, Fábio, eu entrevistei ele quarta-feira, Ramiro, ele é um neurocientista que fala sobre neuromarketing e neuronegociação. Foi muito bacana a entrevista. E ele está dizendo aqui que você não parece ter tudo isso de 60 anos de carreira, não. Você está muito jovem. Aí você fala para ele que você começou um bebê. Você começou um bebê. É bondade dele. É bondade dele. Aqui tem muitas histórias que aconteceram em Itabuna. Quando Simão Fitterman foi prefeito de Itabuna, aí ninguém acreditava que ele fosse. Como é que esse médico vai ser prefeito de Itabuna? Só que ele, em Itabuna, onde é hoje o Shopping Jequitibá, que era um terreno baldio na época, aí, ali de frente, na beira do rio, era cheio de barracas. E qual era uma barraca daquela que não tinha uma pessoa doente? Ele aí chegava na farmácia e disse, foi aqui que chamaram o doutor Simão. Aí diziam, foi sim. Aí ele passava remédio para gravidez, para menino para comprar na farmácia do irmão. Tinha um irmão que tinha uma farmácia. Resultado, quando ele foi eleito, com uma vantagem enorme, entendeu? E todo mundo disse, rapaz, como é que esse cara conseguiu se eleger? Foi graças a essa artimanha. Essa artimanha que ele utilizou. Doutor Simão Fitterman, já falecido também. A Ilha do Jegue, como é que surgiu esse nome lá da Ilha do Jegue?
Conta, tem várias histórias sobre isso. Aquela história da Ilha do Jegue diz que um jegue resistiu na Ilha do Jegue durante muitos anos, durante uma enchente, que a água chegava no pescoço do jegue e o jegue estava resistindo lá. E aí virou Ilha do Jegue em função disso, dessa resistência. Quando secou a enchente, aí o jegue saiu nadando, pegou a estrada dele e ficou Ilha do Jegue. Não sei se é verdade essa história, mas é o que conta. Meu pai me contou também, né? É isso mesmo. Mas o seu pai lhe contou porque ele ouviu da mesma fonte que eu ouvi. Não há dúvida, não há dúvida. Agora, Itabuna sofreu muito com a enchente de 67, né, Ramiro? O que é que você lembra dessa Foi, época? enchente de 67. Enchente de 67 foi gravíssima. Eu trabalhava na radiodifusora na época e a gente ficou dando notícia para o interior todo, para aquela cidade do interior, de como a enchente estava se realizando em Itabuna. A radiodifusora ficava hoje onde era o Cine Catalunha. Não, a radiodifusora era lá perto da Igreja Universal, de frente à Igreja Universal. Sim. E aí, quando nós resolvemos, aí faltou luz, nós vamos embora, não temos mais o que fazer aqui. Aí, na hora que a gente desceu, a água já estava metade do primeiro andar. A gente já saiu, aí tinha um cara muito forte no Sabarinho, muito forte na rádio, que aí pegou uma corda, levou para um poste de coisa e nós atravessamos segurando nessa corda. E aí, já que nós estamos aqui, às 11 horas da noite, nós vamos fazer a cobertura. Nós vamos fazer vamos salvar gente por aí afora. A gente sabia que tinha muita gente sofrendo de água naquela região da Bananeira ali e tal, sei o que. Aí fomos para lá. Me lembro que eu carreguei uma mulher nas costas. A mulher não queria sair da casa de jeito nenhum. Oh, meu Deus. Aí eu tive que pegar ela na raça, botar nas costas. Depois que eu vi que a mulher estava toda dobrada e que fez cocô em minhas costas, para trazer ela para cá, oh, meu Deus. para coisa. A gente ficou até umas 3 horas da manhã. Foi uma chuva, tomou aquela cinquentenário toda ali, e teve pontos onde a água batia na marquise. Aquela região ali onde está hoje a CDL. Meu pai me contou, né? Onde está hoje a CDL, nas casas pernambucanas também. Casas pernambucanas, nossa senhora, você foi longe aí, direto do túnel do tempo. Túnel do tempo. Pernambucanas. Tem a Bucanas hoje, que é de familiares que é uma corruptela de pernambucanas. Aí virou Bucanas. Ainda tem até hoje na cinquentenária. Tem. Ó, Marco Lessa tá dando um recado aqui. Sou um super fã, admirador e amigo. Um dos grandes nomes da nossa região. Menino, se juntar Marco Lessa e você, dá história para um livro. Porque Marco Lessa, eu entrevistei ele semana passada, falando do Festival do Chocolate, eu vim descobrir que ele fez uma empresa de figuração da novela Renascer. Gente, tá imperdível essa live. Tá lá no Instagram, já botei no YouTube também. E a gente se divertiu horrores aqui. Agora, quem de famoso mais você conheceu, Ramiro? Eu conheci muita gente famosa. O presidente começar dos pequenos. Uma vez eu conheci com a Dervan o João Lira, que era o presidente do CSA. O pai daquela mulher bonita. Ela era novinha e aí... O pai daquela mulher bonita. E aí, Collor era casada com um dos Collor. Não era o Fernando, era o outro Collor. E ela chegou para tomar banho de piscina, coisa aí nós não prestamos mais atenção, né? Porque ela era muito bonita. Aí não prestamos mais atenção na conversa do João Lira e por aí afora. E aí foi as conversas que a gente teve de viagens, muitas viagens que a gente fez.
E voltando a Marco Lessa, Tereza, olha, ele, ele- Tereza Collor. Tereza Collor. Marco Lessa, além de amigo, é companheiro. Marco Lessa, eu adoro o Marco Lessa, eu amo o Marco Lessa. Quem é que não ama Marco essa Lessa criatura? é uma figura fantástica. É. É uma figura fantástica. E me conte mais. Fernandinho, o que é que você quer saber mais? Eu Diga quero aí. saber, assim, você chegou a conhecer Pelé? Cheguei e fiz três entrevistas com o Pelé. Conte aí. Uma vez Pelé veio jogar em Ilhéus, contra a seleção de Ilhéus. E o goleiro era do Janízaro de Itabuna, que era Betinho, né? Aí Betinho jogou no sábado aqui e ia jogar no domingo em Ilhéus, defendendo a seleção de Ilhéus. Aí lá para as tantas, Pelé chegou para Pepe, ia bater uma falta a favor do Santos, e aí ele fez assim, chegou para a seleção de Ilhéus, abre aí que eu quero experimentar esse goleiro. Aí o pessoal todo abriu da barreira. Você vê o que o Negão tinha de prestígio. Abriu a barreira e ele chutou e Betinho foi lá e defendeu. Não Não é? acredito. Aí ele chegou para Betinho e disse assim, olha, nós vamos para a Europa e você não volta. assina nada enquanto eu não voltar, porque eu vou ser seu padrinho. E Nossa, quando ele que voltou, grandeza, né? Betinho já tinha assinado, já tinha tocado fogo na concentração do Santos, fez misérias. Olha pra Misérias. isso, tá vendo? Pegou o homem. E falando em entrevista, a primeira entrevista, quando eu cheguei no Ilhéus Hotel, não existia ponte ainda. Então o pessoal atravessava de balsa, aquelas balsas que tinha, não é do seu tempo também não. Aí, na hora que atravessava de balsa, aí Pelé subiu direto pro quarto dele. Eles tinham jogado em Belém do Pará, na antivéspera. E aí subiu direto pro quarto dele, aí foi procura Pelé, e aí fizemos entrevista com outros jogadores de menor importância, e aí um radialista de Ilhéus, um técnico, ele chegou para mim e disse assim, se você quer entrevistar Pelé, eu me dou muito bem com os investigadores que estão tomando conta da subida lá pro quarto dele. Eram mais 2 andares. Aí ele fez, e você consegue? Disse, consigo, sim. Aí falou com os investigadores deixaram eu passar. Aí eu passei. Quando chega na porta do quarto de Pelé, aí eu com um gravadorzinho na mão, um gravador geloso, geloso era a marca, um gravadorzinho geloso na mão. Aí disse assim, rapaz, eu queria entrevistar Pelé. Eu disse, não, Pelé não aceita entrevista de ninguém. O cara me disse na porta. Aí Pelé lá de dentro disse, deixa o rapaz entrar. Aí eu entrei, fiz 15 minutos de entrevista com ele, entendeu? Na coisa. Depois, quando outro que tem uma memória fantástica, o Pelé, tempo depois o Santos veio jogar em Ilhéus também. Aí eu já conhecia Jocelyn, que era o dono do hotel. Aí Jocelyn, eu cheguei para Jocelyn, me diga onde é que vai ficar Pelé. Aí Jocelyn, vai ficar no quarto tal. Aí eu já fui pro quarto de Pelé, fiquei esperando ele lá. Aí quando o Pelé entrou, aí eu cheguei para ele olhou para mim assim e fez assim, você de novo? Isso uns 3 anos depois. Você de novo, você aqui. O que é que você quer? Uma entrevista? Aí eu peguei, sentei junto dele, fiz 20 minutos de entrevista com ele. Um negão fantástico, fantástico. Muito Simples, né? muito disposto a coisa. Pergunta, na época ele tinha dito que não jogaria mais pela seleção, entendeu? Ele terminou jogando a Copa de 70 e ganhou o tricampeonato para Olha que gente. maravilha. Que maravilha. Foi. E E entrevistei ele na Espanha também. Na Sério? Espanha ele era comentarista e eu entrevistei ele na Espanha, mas ele como comentarista já. tá. Porque ele estava cercado por seguranças, e aí na hora que eu cheguei para ele, disse assim, Pelé, eu quero uma entrevista com você. Ele fez, pois não, vou resolver a passagem aqui, e aí faço a entrevista. Na hora que eu fui fazer a entrevista com ele, um segurança me deu um soco, que eu saí catando ficha. Aí Pelé disse assim, não se incomode não, que eu lhe dou lá no estádio. Dou entrevista lá no estádio. E deu entrevista no estádio. Ele lembrou de você? Mas foi... Hã? Lembrou de você?
Ele não lembrou de mim, não lembrou do que eu tinha feito aí 2 entrevistas com ele como jogador. Ainda bem, né? Senão ia Mas ser já, de já, novo. já era em 82, né? Ah, E já tinha passado 12 anos. é. E aí ele não podia se lembrar de maneira nenhuma. E Jorge Amado, Ramiro, você conheceu? Jorge Amado conheci. Jorge Amado já entrevistei também, Jorge Amado. Olha aí. Jorge Amado, entrevistei por agora, inclusive. Hum, Entrevistei também o pai de Marcos Palmeira, como é o nome? Pai emprestado de Marcos Palmeira. eu só me interessei pelo Marcos Palmeira. O pai eu não. Eu fui em Tororó, Simval Palmeira. E Simval é avô dele. Simval Palmeira, aí eu conheci Simval Palmeira, foi uma fantástica, simples. Ele veio, meu filho, entra aqui e tal. Eu me lembro que eu perguntei a ele assim, vem cá, onde é que está aquele comunista feroz, defensor de Luiz Carlos Prestes, para esse fazendeiro que é hoje aqui? Ele fez Arroubos da Juventude, meu jovem, Arroubos da Juventude. Ele me disse, nós homenageamos ele aqui numa festa do Agora, também, ele e a mulher dele. Também foi muitas histórias, tem muitas histórias de Itabuna, muitas histórias mesmo. Deixa eu apagar aqui esse negócio. Jorge Amado, o pessoal fala muito que, inclusive, eu só vim descobrir que Jorge Amado era itabunense bem depois, né? Porque ele tem aquele Jorge Amado sempre teve aquela história que me perdoe o Zé Nasal. O Zé Nasal é um dos que defende. Mas Jorge Amado nasceu na fazenda Auricídia. Ele foi muito novo para Ilhéus. Por isso que ele é considerado filho de Ilhéus. Eu acho que Itabuna deve uma homenagem ainda a Jorge Amado. Sim. Deve uma homenagem a Jorge Amado por ele ter nascido e vivido até os 2 anos aqui na fazenda Auricídia. Mas ele, na verdade, viveu a maior parte do tempo na cidade de Ilhéus. Ele foi... Ele escreveu um livro também citando Itabuna, né? Então... Citando Itabuna, ele diz no livro Menino Grapiona que ele é filho de Itabuna. Sim. Mas ele diz... O amor é Ilhéus, né? O amor é Ilhéus, o amor é Ilhéus. O velho João Amado, que era o pai dele, costumava dizer, esse menino nasceu em Ilhéus. Esse menino nasceu em Ilhéus. Mas não disse a mim, né, porque ele já tinha morrido quando eu nasci. Mas ele Marco Lessa está perguntando aqui, mas a fazenda, quando nasceu, não pertencia a Ilhéus? Não, Marco Lessa, deixe o pobre coitado nascer. Pertencia, não. Era de Itajuípe. Era divisa com Itajuípe. Viu, Marco Lessa? Deixa o pobre coitado nascer aqui, pelo menos. Que coisa. Deixa o rapaz aqui, Marco Lessa. O interessante é que são os amigos que eu tenho, né? Uma vez eu fui lançar aquele livro que foi editado aí no Agora. Eu fui lançar esse livro em Ilhéus. Aí vendi 60 e tantos livros lá em Ilhéus. Aí um radialista, que chegou a ser presidente lá do sindicato, ele chegou e disse assim, como é que um livro que só fala sobre Itabuna, você veio lançar aqui e ainda vende mais de 50 livros. Aí eu cheguei e disse, porque eu conheço mais gente aqui na plateia do que você. Tome. Aí eu fui dizendo o nome de uns 30 que eu conhecia. Né? Fulano, Beltrano, eram os 30 só também que eu conhecia, né? Aí o cara fez assim, é verdade. Os que você citou aí eu não conhecia, não. Pois é. Estou perguntando aqui também se você conhecia Mãe Odete. Você sabe que Mãe Odete é bisavó de meu filho, né? Do Hotel Odete. Não, Mãe Odete... Aqui foi Eliane Alfredo, se não me engano, foi quem perguntou. Não, Mãe Odete, a Odete do hotel aqui? Sim, do Hotel Odete. A Odete eu conheci, sim, conheci. Conheci, inclusive, briguei muito com a CDL na época que estava se homenageando as empresas que tinham mais de 50 anos. Tinham os 50 anos que a CDL estava fazendo naquela época. E o Hotel Odete, na época, faltava um ano ainda. E eu briguei por causa de um ano. Vamos botar o Hotel Odete, vamos botar o Hotel Odete. Mas a dona Odete já era falecida. Eu conheci ela antes.
Tem alguma história Conheci, boa aí dela foi aí? o neto Eu que foi soube que ela representar. cozinhava super bem, né? Tinha o tal do bife que ela Muito bem. fazia. Como Lourdinha e Ilhéus, como Lourdinha e Ilhéus, os pitus de Lourdinha e Ilhéus eram Lourdinha fantásticos. do Pitu, né? Do Pitu, Lourdinha do Pitu. A gente chegava lá, o cheiro é que não era agradável porque ficava na beira do rio. Mas o pitu dela Era era bom. fantástico. Era fantástico. Fantástico. Uma vez aquele menino Dessa, que era amigo do seu pai, e terminou meu amigo também, e Dessa é de Vitória da Conquista. Dessa Hum, levou a gente para almoçar lá. Vamos almoçar em Lourdinha, porque Lourdinha cobrava caro. cara. Aí vamos O almoçar em céu é o Lourdinha. Aí limite. O céu é o limite, o nome do até o restaurante. limite. Aí nós Rapaz, fomos mas tu essa almoçar tua lá em... biblioteca aqui, viu? Lourdinha, é isso É o mesmo. Google. É o Google, é o Google. Aí, me lembro que uma pessoa perguntou: você conhece Google? Eu digo, só conheço aqueles que eu consulto de vez em quando. De vez em quando eu consulto o Google para saber as histórias da, de Itabuna. E outro dia, por exemplo, eu entrei no Google, aí tinha lá para eu procurar o Wikipedia, né? O Wikipedia Aham. sobre a história da TV Cabralha, que eu tinha começado televisão na TV Cabralha e tal. E aí, quando eu entrei no Wikipedia, estava uma história completamente diferente. Hoje foi que Luiz Conceição chegou para mim e disse assim: veja o Wikipedia como está agora. Aí eu fui lá, estava mais ou menos, citava poucos, não citava Nestor Amazonas, que foi um grande artífice da história da TV Cabralha, entendeu? Não citava Madalena Braga, que foi outra grande, que Sim, levei para a verdade. televisão. Madalena foi outra figura fantástica. Entendeu? E me citava aí a Daniel Tammy muito rapidamente. Entendeu? Disse que os primeiros apresentadores do Jornal do Meio-Dia e do Repórter Regional foram minhas amigas Cláudia Barta e a outra menina, Kátia Gomes, Sim. né? E aí, mas não foram, na verdade. Kátia entrou muito depois, Cláudia entrou Muito muito depois, depois. Foi. muito depois. Ela foi fazer uma propaganda para Nestor e aí Daniel para o Peixoto do posto. E aí, por que essa menina não vem para cá para trabalhar com a gente? Aí nós convidamos ela e ela veio. E aí veio para trabalhar. E trabalhou muito bem, por sinal. Muito bem, Né? muito bem. Catinha é retadinha. Sim, você estava falando lá de Dessa e lá do restaurante Céu é o Limite. Hein? A O história céu é do o Céu é o limite? Limite. Foi, você começou a O, falar história, de Dessa. o céu é o limite. Eu frequentava muito o céu é o limite. Hoje frequento de um sobrinho dela, mais adiante um pouco. Hum, É mais adiante? É mais adiante um pouco. De um sobrinho dela, um cara que vende pitu ali, que é sobrinho deve ter aprendido com ela. O pitu dele é maravilhoso também. Pitu e o camarão. biologia. Tudo são maravilhosos. É logo depois, ali, antes daquela primeira. Aliás, a segunda. Nem sei mais, são 22 quebra-molas que tem Lorival. naquela estrada, que Lorival. eu nem sei. Mas você estava Era ali contando de perto do Menino do Dessa. Coco. Não é dessa que você estava falando, de Vitória da Dessa, Conquista? dessa, dessa. Que aí vocês foram almoçar lá, que a gente começou a falar do Google e não terminou a história. Ah, sim, dessa como, chegou lá na coisa, vocês podem se servir à vontade. Porque a gente tinha feito um show com o Moraes Moreira aqui na coisa e oferecemos um jantar. Aí foi sua mãe, foi a Dervan, fui eu, minha mulher, e nós fomos para esse jantar. Hum. Foi um almoço. Chega lá, tinha 500, tinha motorista, tinha do caminhão, todo mundo tomando vinho, tomando coisa. Meu Deus E aí, do céu. dessa chegou para a gente e disse assim: vocês podem beber à vontade, porque aquilo que vocês pagaram lá, entendeu? Vai ser compensado hoje. E aí nós bebemos muito vinho, muito coisa. Eu adorava Minha aquele mulher me restaurante, acompanhava. adorava. 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 O espaço era O lindo. restaurante Eu de lembro, Céu você Limite falou de era. Lourdinha, eu lembro dela assim,
Eu falei, deixa eu tirar uma foto sua. Ela botou a mão na cintura, deu aquela risada assim, aquela gargalhada. É a foto que eu tenho dela. A Lourdinha era uma figura fantástica, não há É dúvida. verdade. Amira, a Não há gente dúvida, tem não. 10 minutos de live ainda. Tem alguma Tem história que ainda? você Então vamos tem? lá. Porque por mim aqui a É, noite toda, né? Porque passou muito bem. rapidinho, passou rapidinho, mas ainda tem 10 minutos de live. Conte uma história sua aí que você queira contar, que você gosta muito. Você sabe de uma história que eu vou falar de futebol. Fala. Não é de meu tempo, eu não tinha começado em rádio ainda. E o Iedo Nogueira, que era comentarista, veio a ser comentarista depois. Iedo Nogueira era juiz de futebol. E era um flamenguista roxo, né? Aí um dia ele vai apitar Flamengo e Fluminense. Eita, lasqueira. Chega a Flamengo e vinheta. Fluminense. E aí Frederico Midas, que era o diretor do Fluminense, começou a chamar ele de ladrão. Você tá roubando, você é flamenguista, que não sei o quê, blá. E ele pegou o apito, disse, entre em campo e vai apitar. Foi mesmo. Entre em campo e foi embora. E largou o jogo lá. Foi embora. E E aí, largou o deu o quê? apito lá. Ele falou, como é que eu faço? Eu não sei apitar. Aí, mas você vai apitar. Não chamou de Você vai ladrão? apitar agora. É. E outra história de futebol também é que quando a gente foi ainda na desportiva, estava tendo um jogo, seleção de Itabuna e seleção de Canavieras, eu acho, ou de Belmonte. E aí, Oswaldo Gigante de Itajuípe estava torcendo, naturalmente, para Itabuna. E aí, lá para as tantas, 3-2 para a seleção de Belmonte, Tertu pega e faz o gol de empate. Aí, quando fez o gol, aí, o nosso Oswaldo Gigante abriu a bocona lá e disse, viu aí, seus filhos da... E aí xingou. Aí um cara acertou uma laranja dentro da boca dele, uma laranja mal chupada, dentro da boca. Ele entalou com a laranja. O Oswaldo Gigante, já falecido também, é uma figuraça. Quem conhece muito ele é Valmir Rosário, que deve estar vendo a gente. É. Valmir, eu botei para ele, vou fazer um live com Fernanda hoje. Ó, que maravilha. Uma live. Ó, Irã tá perguntando aqui, Irã, meu marido, tá falando assim, Iedo Nogueira era o que do finado Ramiro Aquino de Itajuípe? Não, de Itajuípe não. De Itajuípe porque tinha fazenda por aquela região. Mas ele era genro. Ele era genro. Gilca, a mulher dele, era Gilca sobrinha... Badaró, né? Não, Gilca Aquino Nogueira, que ela Tá. depois casou lembra a história de... Você sabe que o jornal Região tem entrada ali pela coisa e saída lá sai na Rufo Galvão. Sim. E aí um dia Manuel Leal andava criticando muito o prefeito Armando Zeda. Aí Armando Zeda, vou furar o olho daquele desgraçado. E aí pegou uma chave de carro, botou aqui para furar o olho de Manuel Leal. Manuel Leal soube antes. E saiu pelo fundo e foi se esconder na casa de Gilca. Porque sabia que lá Gilca não deixava entrar. Mas ele entrou de um lado ao outro da rua e não achou. Gente, o Zé é figura. Outra pessoa muito marcante na vida do jornal agora foi o Zeda. Agora eu dei risada assim, porque eu achei que fosse da boca para fora. Ele queria mesmo furar o olho da criatura. Ele queria furar o olho, ele botou a chave na mão e disse, se eu encontrasse com o Manuel Leal, eu ia furar o olho dele. Nossa. E outra história de Manuel Leal aconteceu no Baby Beef. Sim. Quando estava lá, aí ele andava criticando muito o Roland Lavigne. Chamando o Roland Lavigne de ladrão, não sei o quê, que lá em Una, isso e aquilo. Aí um dia ele chega, Roland Lavigne para ele e diz assim, precisamos conversar. Aí ele diz assim, aonde?
Ele fez naquele restaurante ali perto da Caixa Econômica, restaurante mineiro ali, perto, que ali ninguém vê a gente. Ele fez, não, você tem que ser num lugar que todo mundo veja que a gente está conversando, que a gente está acertando negócio. E aí foram pro Baby Beef. Ah. E ele, Manuel Leal, pediu 50 mil para deixar de falar dele. E no fim acertaram por 20 mil. Nossa. Acertaram por 20 mil. E aí quando o Manuel Leal saiu dali, foi junto dos amigos contar, acertei por 20 mil. E aí Rolando Lavigne pediu, mas você não comece, leva um mês para começar a me elogiar e tal. Ele fez, não, na próxima edição você pode abrir, que já estou elogiando você. Com esse dinheiro eu já estou elogiando você. E aí pronto. Aí fazia. Aí o Manuel Leal era uma figura, apesar de todos as coisas que diziam dele, né? todas as causas que diziam dele, ele era uma figura boníssima. Ele uma vez emprestou 1.000 cruzeiros a um cidadão, que eu estava presente, aí eu cheguei para ele e disse assim, você sabe que esse fulano não tem condição de pagar. Ele fez, eu também não vou pagar quem eu tomei emprestado. Eu não vou pagar quem eu tomei emprestado. E aí não pagou. O cara não pagou. E ele tinha uma mania de publicar as fotos. E aí, em vez de, por exemplo, ele cortar a foto com a tesoura, ele fez, não, vou cortar aqui o corpo do cara. Quando me perguntarem, quem era aquele que você cortou? Aí ele fez assim, aquele era Luiz Conceição. Eu não gosto dele. Aliás, Luiz Conceição foi que me incentivou hoje. Eu já comecei a escrever um novo editorial a reeditar aquele livro. Aquele livro que nós fizemos no Agora. Não, mas depois eu quero ter umas conversas com você também, né? Aqui é só primeiro. Aqui é só para chegar. Seja bem-vindo. Exatamente. A gente não pode contar certas coisas. Sua mãe fez a última revisão do meu livro, e aí, quando ela chegou, ela fez, você sabe que essa palavra aqui se escreve com 2 i, um i com acento e um i sem acento, era seríssimo. Sim. Aí eu dizia, não, nunca ouvi dizer isso não. Ela fez, pois é. E aí eu fui procurar no dicionário e realmente era. Entendeu? Ela tem dicionários e dicionários assim do lado dela. Ela ficava com vários dicionários. Ela não achava em um, ela procurava em outro, Eram 5 no mínimo. 5. Ó, Clara Denise está falando aqui. Fernanda, você é muito simpática. Obrigada, Clara. E conduziu com maestria essa live. Fui colega de seu pai no Banco do Brasil. Ramiro Auers Concurso. Parabéns para ambos. Foi colega minha também, ela foi para Canavieira. E aí, lá em Canavieira, casou em Canavieira, não? Hein, Denise? Você casou em Canavieira. Ela foi minha colega também no Divina Providência. Quando eu saía, ela estava chegando. Né? Ela estava chegando. Mas depois ela foi para Canavieras e Caravelas ou Canaveiras, acho que foi para Canaveiras. A gente tem 1 minuto e meio. Marco Lessa perguntou se ACM ou Lula você já entrevistou. ACM, Lula. ACM, Lula não. Lula já conversei com Lula, mas entrevistar não. Olha pra ACM já entrevistei. ACM eu entrevistei a ACM, tem uma coisa engraçada com a ACM. A ACM fez entrevista comigo de costas. Ele não me encarava de jeito nenhum, ele fez comigo de costas. Meu Deus. Aí eu dizia, por que você está de costas? Ele fez assim, porque eu não falo para a emissora concorrente. TV Cabralha, né? TV Cabralha. Aí ele não fala para a emissora concorrente. Que fila da mãe. Que figura. Mas Lula não. Lula eu conversei para me queixar de Lula, de que em Conquista tinha sido barrado por um assessor dele. E aí a gente estava tomando café da manhã. Eu, Luiz Viana Neto, que era colega dele na Câmara, Lula e esse camarada que me barrou no hotel. Aí, só um minuto, a live já vai encerrar. A live já vai encerrar. A gente vai Lula botou o cara para fora da mesa.
Não, a gente vai. Eu vou reiniciar rapidinho, só para você terminar de contar a história e a gente se despedir aqui do pessoal, tá bom? Tá bom, Só um então. minutinho. Galera, volta aí, Vai viu? lá, vai Chama lá, vai mais lá. gente. É.